Boa noite, então, para vocês. Estamos aqui online com o Ayrton Bastos e ele vai ser, digamos, o meu cobaia de hoje. Tudo que eu tiver que perguntar vai ser para você, Ayrton. E aí o pessoal que estiver assistindo o vídeo depois vai ver esse embate nosso, né? Eu vou colocar posições, vou discutir com você e aí você, que é o único que está online, vai ser minha cobaia, ok? Vamos seguir lá então. Então, para fazer uma introdução dessa palestra, é que essa palestra é um segmento da palestra anterior, que eu fiz sobre os 17 elementos da estratégia. Então, a estratégia, nós podemos trabalhá-la como uma lista de elementos. E aí eu vou olhando item por item, há itens mais fáceis, que eu bato o olho e já posso pular, ou se ele existir eu já posso aprofundá-lo, e existem itens um pouco mais sutis, mais difíceis. Mas esses 17 itens nós tratamos na palestra então anterior e nessa de hoje nós vamos fazer a identificação dessas posições, desses elementos em dadas posições, ou seja, em partidas reais tiradas de torneios. Então vai ser como se fosse a estratégia na prática, a teoria na prática, onde nós vamos olhar posições e vamos trabalhar os elementos em cima dessas posições. Nós vamos ter elementos que a gente vai chamar de elementos principais, como se fosse um tema mãe, um tema principal, dominante. Nós vamos ter os temas secundários que vão ajudar a realizar esse plano. Tá bom? Não vai decepcionar, não. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu vou já mostrar a posição. Ok, então começaremos por esta posição. E aí, quando você quiser fazer alguma digitação, quando você quiser fazer algum comentário, pode colocar, né, que eu volto à tela sempre para ver o que você está comentando. Então, Berton, é esta a primeira posição que nós vamos trabalhar. Isto, então, veio de uma partida onde cabia o lance as brancas. Então, dentro daquela lista de elementos estratégicos que nós aprendemos na palestra anterior, que é uma lista que nós retiramos do livro do Kotov, Jogue como um Grande Mestre, nós vamos buscar, então, o tema nesta posição. E, como nós falamos na palestra anterior, não é para achar lance primeiro, nada de lance. Os lances, como espécie de imã, puxam, os temas, como espécie de imã, puxam os lances. Ou seja, primeiro descobre-se o tema que está dominando. E depois nós vamos trabalhar os lances para cumprir este tema. Então, nesta posição, você vai tentar me relacionar aí, pode digitar, você vai relacionar os elementos da estratégia que você encontra aí. Eu vou só dar uma olhada, ver se eu consigo, como nós estamos os dois na sala, vou ver se eu consigo ativar. Você está com o microfone? Você tem como falar? Ah, você está sem microfone. Se não, eu abrir o microfone, porque ao invés de você digitar, você falaria mais fácil. Mas beleza, pode continuar digitando que está tudo certo. Então, essa posição me parece que o tema é a cravada do cavalo em D7. Cravada do cavalo em D7. E qual seria o lance que as brancas jogariam aí para cumprir essa cravada? Lembrando que o tema é da estratégia. Cravada é tática. É mais coisa estratégica. Uma coluna, uma casa, um peão dobrado, um par de bispos, um rei exposto, vantagem material, aquela listinha dos elementos estratégicos que nós vimos em Kotov. Então, esta posição, cabe o lance aí às brancas. Ok, ótimo lance esse, dama C6. O dama C6 há alguns elementos aí, ou seja, peça que está aqui em defesa, apesar de ser tema de quê? Da tática, mas é um tema, né?
Aqui também, peça em defesa, B5, como você falou, e a 8 de quebra também a gente vai poder constar. E aí essa cravada, né, que você falou em relação ao cavalo e torre, mas tá mais para elementos aí de tática mesmo. Eu poderia jogar um torre B8, defendo a torre, defendo B5 e o jogo segue. Então, acho que dá para trabalhar mais essa posição em campo estratégico. Na realidade, o dama C6 também pode ser uma jogada interessante. E a gente poderia trabalhar no campo estratégico dizendo que é o domínio de coluna, ou seja, a coluna C é uma coluna que está aberta e jogando o dama C6 você explora exatamente a coluna. Depois viria aqui um domínio, um domínio de diagonal. Então a coluna C você pode infiltrar em C7, em C6 e aí você teria o domínio então da coluna C. Ok? Então, seria a coluna que, na lista que nós fizemos online, na última palestra, foi nosso item de número 10. Só que há mais coisas nessa posição. Na realidade, o tema aqui é a casa fraca. Lembrando que a casa fraca é onde a gente coloca uma peça. Ah, você não participou dela? Uma palestra legal. A gente teve 35 inscritos. A sala cabe 25. Então a gente liberou 25, os primeiros 25 inscritos. E depois, mais 10, a gente mandou o vídeo depois. Né? Porque infelizmente não tem como colocar mais de 25 na sala. E nós tivemos 35 inscritos na outra palestra. Então, a outra palestra que nós fizemos a lista desses elementos, e aqui a casa fraca é um desses 17 elementos. Ou seja, quando eu coloco uma peça aqui, o meu adversário não consegue tirar com o peão. E a casa fraca, então, a gente consegue ali um ponto forte, né, para a gente instalar uma peça, especialmente o cavalo. Mas nesta posição, obviamente, não vai jogar aqui, porque o adversário vai tomar. E o peão aqui, que estava bonitinho, né, atacando D4, E5, ele passa a ser um peão débil, dobrado em E5. Então, realmente, cavalo E5 não é o lance agora. Mas por isso que é legal trabalhar plano. Não é o lance agora, mas o plano nós já temos. Como dominar E5? E agora nós vamos trabalhar, então, numa ação para poder cumprir isso. Com outro cavalo, porque E5 está dominado pelo cavalo de D7. Com outro cavalo, eu vou entrar em C5 e aí tirar a proteção do cavalo aqui. Uma possível sequência poderia ser assim. Trocar, como tem a torre na coluna aberta, tem que aliviar a pressão. E aí esta posição, agora sim, 8 lances depois eu consigo colocar esse cavalo no final, que é muito fácil jogar isso de brancas, né? Porque a casa E5 não pode ser alcançada pelo bispo. O jogo tem característica de jogo fechado, favorece o cavalo, e o bispo ainda é o bispo mau, ou seja, ele fica batendo nos peões próprios. Então essa posição realmente ela é muito ruim. E é essa posição então que a gente gostaria de cair, ou seja, eu quero isso, exatamente, em posição fechada. O bispo é mau, né? O cavalo aí já é um cavalo dominante, porque está no quadro E5 e é inatacável, porque o bispo é de casa branca e o bispo ainda é mau, né? Ele está batendo nos peões da mesma cor sua. Ok, então o tema dominante aí é casa fraca. Casa fraca é 5, tem casa fraca C5 e tem a coluna C. Através da coluna C foram trocadas as peças para sair no final. Então esse final é mais interessante, cair nele com cavalo contra bispo, sendo o cavalo de E5 um cavalo dominante. Facinho esse, né? Viu? Muito simples. Nós só vamos estudar umas 10 posições dessas. Muito simplesinho. Vou pegar o próximo. Esse aí tá ok? Quando tiver dúvida, pode digitar aí, pode falar, que eu esclareço aqui. Então, a proposta desta palestra é exatamente isso. Dentro daquela lista de elementos, a gente vai buscar, vai identificar numa posição concreta, numa posição real, qual elemento
que está governando a posição. Às vezes tem mais de um elemento, a gente descobre o elemento dominante, e em cima desse elemento a gente monta um plano de atuação, um plano de ação para explorar. Que às vezes a gente consegue até identificar os temas, né? Mas não tem muita habilidade, não tem muita técnica para poder explorar. E às vezes uma posição que é boa, a gente deixa passar exatamente por falta de habilidade para poder trabalhar essa posição. Bom, vou pegar o próximo diagrama. Movimento agora das pretas. Prontinho. Então, vamos fazer uma leitura da posição e tudo que você encontrar de tema, você vai relacionando aí para mim. Você vai digitar no chat e você vai relacionar tudo que você encontrar de tema, para as brancas e para as pretas. Mas quem tem o lance agora são as pretas. Então, o que jogar de pretas? Lembrando que o que jogar está vinculado ao tema, né? Ah, sim. Esse tema de debilidades estáticas e dinâmicas é muito trabalhado em dois livros do Dorfman. O Dorfman, Yosif Dorfman, é um GM que escreveu o Método em Xadrez e o Momento Crítico. Num ele descreve a teoria, que é o método dele, ou seja, como que eu analiso, como que eu avalio posições. E no outro, como em 64 posições, como que ele trabalha esta teoria dele dentro de partidas reais. Semelhante ao que nós estamos fazendo aqui, né? Só que ele analisa uma partida inteira. Então, ele fala muito disso, as coisas que são dinâmicas, que são estáticas. Dvoretzky também trabalha, outros autores trabalham, mas aonde que eu vi que é mais forte este tema é exatamente esse assunto, exatamente nos livros do Dorfman. Por exemplo, um par de bispos é uma vantagem dinâmica, a gente pode perder a qualquer momento. Peão dobrado já é uma vantagem estática, isso em relação ao outro, né? No caso, quem tem os peões dobrados é uma desvantagem. Mas, assim, para quem vai explorar, então seria uma vantagem estática. Ou seja, está ali paradinho e dificilmente o adversário vai mudar aquela condição. Um par de bispos, uma vantagem de desenvolvimento, uma peça fora de jogo, isso tudo encaixa em quê? Encaixa em posições dinâmicas, que tem mais facilidade para a gente mudar, né? Geralmente as posições dinâmicas é como se fossem vantagens menores, que nós vamos trabalhá-las como se fosse um trampolim, né? Eu vou pegá-las para poder saltar para outra, ou seja, para outro tipo de vantagem. Você está vendo o problema do bispo preto, né? Que ele está bem inativo, é isso? Está parecendo um peão grande, um peão crescido, né? Comeu muito esse peão aí e ficou maiorzinho que os outros peões, e a gente chama de bispo. Ou seja, o bispo está muito mal, ele está parecendo um peão grande, um peão crescido. Mas na realidade, assim, o que as pretas têm de força é exatamente a vantagem do par de bispos. Então as pretas têm a força do par de bispos contra o bispo e cavalo, numa posição, né, que tende a ser mais para o lado de aberta, semi-aberta e menos fechada. Porque no dama G6 F5 eu tenho rupturas, tenho ruptura de C4, então posso fazer mais preparação aqui. E o branco tem a vantagem de ter uma estrutura totalmente saudável, né? Sem peões dobrados, porque as pretas têm peões dobrados. Então, por essa estrutura ruim, aqui é exatamente a questão de dinamismo nas posições contra uma debilidade estática do outro. Ou seja, G4, perfeito. Se as pretas jogam agora, obviamente é bispo G4, né? Se jogam as brancas, certamente tirariam o cavalo. Cavalo D2, cavalo C4, pularia para E3. Deve ser uma boa jogada. Um bom plano, uma boa manobra aí. Então, as pretas têm debilidade nos peões? Tem. Né? Na realidade, nós somos administradores, ou seja, a todo momento eu estou negociando vantagens
e desvantagem em uma partida. Semelhante ao que acontece numa empresa, né? Onde a gente tem que negociar o tempo todo, você cede um pouquinho ali, mas ganha um pouquinho de terreno acolá e vai. E na estratégia é muito disso. Você cede alguma coisa aqui, mas ganha outra coisa ali. O que as pretas cederam? Cederam a estrutura. A estrutura de peões é uma má estrutura, porque tem os peões dobrados. O que elas ganharam com isso? A força do par de bispos. E agora, com certeza, o bispo G4 foi jogado na partida e deu vantagem às pretas. Porque quando ataca aqui, eu nem vou abrir mão do meu par de bispos, porque eu poderia abrir mão do par de bispos agora. Como tem debilidade aqui, e aí fica um bispo em G3 e outro bispo em D6. O bispo de D6 é um pouquinho pior, né? Porque se eu olhar aqui, a maioria desses peões está na casa branca, então ajuda um pouco esse bispo de G3. Mas é difícil de sair. Um H4 aqui eu nunca vou tomar, vou jogar F6. Se tomar G5 eu tomo de F, e aí o bispo vai ficar sempre mal. Mas na realidade nada disso que eu vou fazer, né? Eu vou... Se jogar um H3 aqui, eu vou voltar, porque a minha vantagem é a dinâmica, né? A vantagem que eu vou trabalhar aqui é exatamente o par de bispos. Esse é o tema desta posição, o par de bispos. Então, o bispo G4 é um tema de tática, ou seja, cravada, mas na realidade eu estou explorando a força das diagonais aqui, porque eu tenho os bispos, né? E o bispo nesse momento agora não está jogando, mas eu posso preparar aqui, sei lá, um dama E6, um C4. Esse bispo pode vir a jogar por C5. E depois eu posso fazer F5 também. Exato, é. Posições abertas favorecem os bispos, então eu vou tentar fazer as rupturas. Onde eu tenho ruptura? F5, né, C4. A gente trabalha muito com os peões fazendo rupturas e expansões. Ou seja, expandir, né? Eu vou fazer, por exemplo, B5, A5, B4, A4, vou atacar os peões na hora da dama. Rupturas eu posso fazer em C4, posso fazer em F5, posso fazer em G4. Tem um peão entrando em choque com o outro para eu poder abrir linhas, já que eu estou com o par de bispos. Então essa posição é mais interessante jogar de pretas. A vantagem do par de bispos aí não é tão evidente agora, porque o bispo de D6 está mal, mas pode ser depois que eu jogar C4, que eu jogar F5. Ok para essa posição? A identificação do tema, então, girou em torno do par de bispos para as pretas. É o tema dominante e o bispo G4 cumpre exatamente isso. E agora vamos pegar uma outra posição, essa é mais complexa. Poucos alunos acertaram o plano nesta posição e a forma que eu vou explorar este plano. Então, vamos fazer a leitura. As brancas jogam, faça as suas primeiras considerações aí. O que você vê de tema e o que você identificar do tema dominante, o que você faria em termos de lance para explorar esse tema. O E4 tem um problema, porque as pretas tomariam com o peão de D e aí o peão de D4 ficaria isolado. Na realidade, o peão isolado em D4 não é exatamente uma fraqueza, né? Porque no meio jogo ela é bom. Mas o rei também está aí, né? Em E1, está no centro, né? Está em coluna central. Acho que E4 é uma boa ruptura, mas não por agora. F3, E4, sei lá, em alguma posição que pudesse fazer isso, é mais interessante, porque toma de peão, você retoma de peão e tem a força desses peões centrais. Mas vamos lá, vamos pensando. Bom, primeiro tem um problema em D4, né? Dama está ameaçando D4. Nós vamos defender esse peão, ou vamos contra-atacar. Estudando o grau, por exemplo, lá no volume 1, rudimentos, ele fala os tipos de jogadas. Nós temos jogada de ataque, de defesa, de contra-ataque, o erro e a jogada neutra. Ou seja, jogada neutra eu só vou colocar uma peça em jogo, desenvolver, né? Melhorar uma peça. O ataque, eu vou ameaçar alguma coisa, o contra-ataque ele me ataca, e ao invés de eu defender, eu contra-ataco, eu ataco alguma coisa dele. E a defesa, né, é a subjugação ali. O cara me ataca, eu vou e simplesmente faço a defesa e
e deixa o cara continuar atacando. Mas nessa posição, então, tem um ataque ali em D4. Então, ou eu vou ter que fazer o contra-ataque, ou então eu vou ter que fazer uma defesa. Senão, o que, que vai acontecer? Eu vou perder simplesmente material. Se tiver uma sugestão aí, pode falar. Interessante, roque grande ameaça cavalo D5, né? Porque descrava. Aí nós estamos vendo uma outra problemática na posição, porque o cavalo C3 ele está cravado. E em termos de vantagem e desvantagem estratégica, as pretas têm um par de bispos. É uma posição de caráter mais aberto, aonde as pretas têm um par de bispos. Então, se a gente não buscar esse par de bispos de volta, podemos ter problema. Ou então imobilizar um ou outro bispo, né? Porque nesta falta de atividade não teria problema ele ter um par de bispos. Então o tema aí de novo é par de bispos. Tem coluna C semiaberta, tem coluna E semiaberta, os dois seis estão no centro. Tem uns outros fatores aí envolvidos, mas par de bispos é o que desequilibra mais, né? Porque o branco tem dois cavalos e bispo, e as pretas dois bispos e um cavalo. Então está patente aí o par de bispos. Agora, como trabalhar então de brancas para tomar ou imobilizar esse par de bispos? O branco faz uma jogada muito forte agora, que vai possibilitar equilibrar de novo as forças. Porque as pretas teriam que fazer a tomada em C3, ou então voltar e perder pressão. Tomando em C3, devolve o par de bispos. E se volta, a gente trabalha para imobilizar o bispo de casas pretas, o bispo de B4, onde ele ficaria mal colocado, e aí não tem problema ele ter o par de bispos. Cavalo F3 e E3 são jogadas normais na posição. Eu sigo com o desenvolvimento, que há um problema ali em D4. Nós já identificamos a característica da posição em termos de estratégia, né, que é o par de bispos das pretas. Agora tem um problema tático, está caindo D4, cavalo F3, E3, torre D1. Teve aluno que já falou realmente roque, você também citou roque. São jogadas que resolvem o problema do ataque em D4. Cavalo F3 seria com certeza o mais óbvio aí, né? E3 também. Mas tem melhor. A3, isso, A3. Puxa, poucos alunos falaram A3. Que beleza, é A3 mesmo. Porque A3, se faz a tomada, eu retomo de dama e já protejo o D4. Resolvi o problema. Busquei o par de bispos de volta, porque agora tem bicho de casa branca, bicho de casa branca. E vai ter que jogar C6, porque ainda está ameaçando lá C7, né? Ou um cavalo aqui e segue o jogo assim, né? O E3, por exemplo. Ah, professor, mas então eu não tomo, eu saio, tudo bem, mas aí eu faço esse, faço aqui, faço E3 e aí a peça que estava muito bem colocada já não está, né? E também já tem cavalo D5 aqui. Ah, lance candidatos, exatamente. Os lances candidatos, quem desenvolveu, né, e tornou ele mais flexível, Dvoretsky. E na realidade a base disso está lá em Kotov ainda, quando ele faz a árvore da análise, né? No cálculo arbusto, ele fala sobre as jogadas candidatas.
Então, esse A3 realmente é muito bom, porque mesmo que volte aqui para D6, para E7 nem seria legal, porque já tem cavalo D5 e nem pode fazer a retomada em D4, que dá problema em C7, né? Teria que ser D6 para quando tomar eu ter alguma possibilidade assim de contra-ataque. Mas aqui o A3 acho que mais provável de fazer a retomada e o jogo volta a ficar igual, né? Ou seja, cumprimos a nossa função de equilibrar os temas estratégicos. Agora o adversário não tem mais o par de bispos. A 3 então realmente foi uma jogada boa. Ok para isso? Vou pegar o próximo. Tá difícil? O professor tá judiando muito? Então, continuando aí a fazer a leitura da posição com base nos elementos estratégicos. Então, beleza, vamos lá. Quem joga agora é o branco. As brancas têm o lance. Vamos então fazer uma leitura da posição. Vamos caçar o elemento ou os elementos que desequilibram essa posição estrategicamente. E depois os lances que vão cumprir essa característica, né, esse plano que a gente montar. Então tem um tempinho aí para a gente estudar. Numa partida de verdade, dependendo do ritmo, dá para fazer umas 2, 3 paradas. Uma partida de 1 hora e meia para cada lado, mais 30 de acréscimo. A gente às vezes dá aquelas paradas de 10, 15 até 20 minutos, né? Porque tem um acréscimo ali. E aí, quando a gente está assistindo uma partida online, a gente vê às vezes o jogador pensar um tempão e tal, e está fazendo exatamente essa avaliação estratégica mais profunda, olhando item a item, ou então pode ser também uma posição complexa do ponto de vista tático. E aí tem que calcular bastante para não tomar uma decisão ruim ali e perder alguma coisa. Mas em geral a gente faz algumas paradas dependendo do ritmo. E dessas paradas aí sai aquele monte de lances em sequência, né? Eu faço uma paradinha e de repente eu faço 2, 3, 5 lances em seguida, porque eu já montei meu plano e já sei onde eu vou tocar esse plano, onde eu vou colocar as peças. Então compensa em partidas que eu estiver jogando de torneios, ou mesmo em partida de treinamento, eu fazer esta parada algumas vezes, nesses momentos mais críticos da partida. Aqui seria um momento crítico, por isso que o autor, né, pega essas posições e coloca para a gente analisar, né? O que jogar aqui de brancas? Tem uma jogada natural aí, mas a jogada natural não é tão boa. Certo, existe uma ameaça até tática, né, C3, de estourar a estrutura toda aí e abrir a coluna C, e problemas estratégicos, né, porque ficaria dobrado em C, ficaria isolado em A, o rei aberto. Então C3, se não tivesse esse lance forte agora, seria C3 mesmo, mas tem melhor. Vamos lá. Então tem uma jogada forte do ponto de vista estratégico mesmo.
Aí, olha menino, mas você tá forte mesmo, ué. Uau, é esse. Aquele A3, você achou, é bem difícil. O G4, né, aquela posição. A primeira posição ali também. Bacana, hein? Muito bom. D5 mesmo, foi jogado na partida. Porque aqui, ó, fica dobrado. Era dobrado, mas não era isolado. Agora é dobrado isolado. Está isolado. Está atrasado. E na realidade isso aqui é para abrir espaço, né? Abriu a coluna E e o mais importante de tudo é que ganhou o quadro D4. Existe um tema então, né, que é a liberação de linhas, a liberação de espaço. Isso tem até em tática. Mas aqui abriu a coluna E, estragou a estrutura de peões das pretas. E ao mesmo tempo ganhou o quadro D4, que agora virou uma casa forte. Então, basicamente foram 3 itens que possibilita eu justificar o sacrifício do peão. Eu não posso sacrificar o peão assim à toa, né? Eu tenho que ter uma justificativa. A justificativa é exatamente essa. Entorta a estrutura de peões do adversário, deixo, né, essa estrutura mais fraca, ganho a coluna E, que agora está aberta e as brancas estão dominando, e especialmente, que esse é o fator primordial, ganha o ponto D4. Então o avanço nesse é muito forte. Os alunos que eu já passei essa posição, ou mesmo em minicurso, grupos de estudo, ou seja, aulas em grupos, né? E não aula individual, aula VIP, sempre falam na jogada natural, torre de H1. E eu não posso dizer que essa jogada é ruim, torre de H1 é um lance bom. A última peça que está sem fazer nada, ela participa do jogo, no centro, uma coluna semi-aberta, mas as pretas poderiam, por exemplo, fazer o C3 que você falou, poderia jogar aqui, né, para entrar em D5. Então, este aqui é forçado, né? O adversário a fazer alguma coisa, ele ameaça. Então, é um lance mais forte. E agora eu vou jogar aqui. Então, o C3 agora já deixou de ter sentido. Se eu quiser também, posso até fazer o C3. Vou ficar com o domínio absoluto da coluna E, vou ficar com o quadro F5, né, que é casa fraca também, para poder entrar. Tinha o quadro F5 lá, mas mais difícil de explorar. Agora já está facinho. Beleza para esse? D5, muito bom, parabéns, esse mesmo. Vou pegar o próximo. Então, este processo é um processo de identificação na partida, que aí são 3 coisas. Eu não sei se você conseguiu perceber assim que são 3 momentos, né? Há um momento onde eu faço a leitura da posição baseado em alguns elementos. Pode ser o Pacman, que ele dá 6 elementos. Pode ser o Silma, que ele dá 7 elementos. É uma lista de elementos estratégicos. Ou o Kotov, que eu gosto mais, que ele dá 17 elementos. Beleza. Aí você fez a leitura da posição. Isso aí é o primeiro passo, é o ponto inicial, quando eu bato o olho em uma posição. O segundo passo é, destes elementos, a gente identificar aquele elemento dominante. No caso aqui, é a casa fraca, D4, né? E aí, como que eu vou cumprir este elemento estratégico? Como que eu vou fazer ele se estabelecer, ele ser usado na posição? Aqui, o lance natural D5, né? Surge realmente de forma natural o lance D5, porque você cede a casa D4 para o cavalo e você entorta toda a estrutura. Então você faz uma peneirada na posição, faz uma leitura geral, você identifica um tema dominante e desse tema dominante você trabalha lances, aí já é uma parte mais concreta, porque você precisa achar o lance que vai cumprir, né, aquele tema, e aí sim você faz o lance. Então é como se fossem 3 momentos: leitura, identificação e ação. Se eu fosse usar uma palavrinha para cada coisa, leitura, eu vejo todos os elementos e descubro qual, né? Então eu vou identificar a identificação do elemento dominante. E aí eu vou fazer ação em cima do elemento dominante, eu vou trabalhar para cumprir este elemento. Ok? Isso, os lances forçantes, exatamente. Geralmente, quando trabalha em cálculo, parte de cálculo, análise, a gente busca os forçados primeiro, né?
Exatamente, fazer a leitura em primeiro lugar. A gente busca os lances forçados primeiro. Depois, isso está em Dvoretsky, inclusive, né, nas jogadas candidatas. Você olha se tem alguma ameaça de mate, alguma ameaça de ganho de material, né, e aí primeiro a dama, depois a torre, depois o bispo, depois o cavalo, depois o peão, numa ordem ali também, né? Isso, possibilidade de você atacar, porque a gente sempre lida com ataque e defesa. As jogadas candidatas podem ser para ataque, mas pode ser para defesa também, né? Eu ter uma posição onde meu adversário me ataca e eu tenho as jogadas candidatas de defesa. Ou seja, o meu lance nem sempre é um lance de ataque, né? Ele pode ser um lance de defesa. Posso trabalhar com as jogadas candidatas para me defender numa posição que às vezes eu esteja inferior. E, e é exatamente isso. Eu tenho que fazer esta leitura, né? Perceber o que está acontecendo aí para poder trabalhar isso. Vamos lá, próximo diagrama. Isso é usado muito em defesa. Eu, quando estudei o meu sistema, que foi o meu quarto livro, e aprendi muita coisa lá, né? Cada capítulo tinha um capítulo de colunas, né? Tinha capítulo de profilaxia e sobre defesa, questão das casas fracas, eu ter o cavalinho sentinela, né? Um cavalo que domina um determinado ponto forte e fica difícil tirá-lo daí. Este diagrama nenhum aluno acertou até hoje. Ninguém que eu passei essa posição até hoje acertou. Quem sabe você vai ser o primeiro. Então as pretas jogam e nós vamos tentar entender, fazendo a leitura, buscar o elemento dominante e deste elemento a gente montar a ação em cima dele. Vamos lá. Então, mas D5 é um problema, porque o D5 eu tomo primeiro, dá um problema na tática. Dá um problema tático aí. E depois capturo, porque eu elimino o defensor. Quem defende F6, aí eu faço a tomada primeiro. Acho que D5 não pode não. Vamos tentar outro. Porque D5 realmente é um lance natural ali, né? Como seria natural também uma centralização de torre, um torre 8, um torre D8. Apesar que a torre de A tem a coluna A ali já com possibilidade de... Primeiro precisa defender o peão de A4. E então eu poderia sair, né? Com essa torre e ter problema com o peão de A. A de F poderia ser um torre 8, sei lá, um torre D8. Eu poderia preparar isso aí. Seriam lances naturais. E D5 seria o sonho aí conseguir jogar D5, né? Porque você rompe a posição, você abre linhas numa posição que as pretas estão um pouco restringidas. Apesar que o branco está também, né? Posição mais fechadinha, dificuldade de movimento. Natural é para as brancas, bispo D2 e sair a torre. Torre D1, torre de AD1, torre de A1. Isso, exatamente. Deixa eu mandar uma mensagem para um aluno do Evandro aqui, que é o próximo aluno. Acho que ele está sem o nick dele.
minutinho só. Cavalo A5, muito engraçado, muitos alunos falam cavalo A5 para tentar entrar em B3, né? Acho que eu teria bispo D1 aí, viu, mestre? Bispo D1 protege B3. Também teria possibilidade de cavalo D2, mas aí fica muito travado. Acho que bispo D1 seria melhor. Não, a possibilidade de cavalo A5. Em geral, jogadas como cavalo A5, cavalo H5 são jogadas de colocação temporária da peça. Porque coluna A e B, coluna H e G não são boas colunas para os cavalos, né, que limitam um pouco a ação deles. Mas acabam sendo passagens apenas dessas peças para outros lugares, como o cavalo A5 querendo vir a B3. Aí você impede. Beleza, resolvido aqui já. Vamos voltar para o ponto crítico. Isso aí é um ponto crítico também. Tá vendo como eu falei que é difícil? Nenhum aluno acertou ainda. É muito difícil essa posição. E deixa eu fazer uma meia-culpa aqui também, que eu quando estudei essa posição também não acertei não. Porque tudo que a gente vai passar, né, em palestra, para os alunos, em curso e tal, o bom senso diz que a gente tem que fazer também, né, para sentir aquilo que o aluno sente, para na hora de fazer, né, você entender por que o aluno está fazendo aquele movimento. E na realidade eu não acertei isso também não. Então, inclusive, o professor não acertou esse lance. Tá. P6, né? P6, torre de FD8. É. Possível sim, essa preparação. Possível. Eu tentaria jogar o bispo D2 e terminar o desenvolvimento. Torre de A1. Que é jogável aí, né? Mas posso dizer então o que foi jogado? Tá sentadinho aí, né? Senão você vai falar, professor de Deus, foi isso mesmo que foi jogado? Uau, esse é muito difícil de achar. Então vamos lá. O lance é cavalo E8. Isso foi jogado na partida. Agora cavalo E8 parece ser um péssimo lance, né? Desconecta as torres, volta a peça. Mas por que alguém jogaria cavalo E8? Se é uma posição modelo, né? Se foi tirado de jogo magistral. Isso! É que você ficou fixo com o D5, mas na realidade o fino ali é F5. Você expande a área do rei. Lindo lance esse, né? Na realidade, por exemplo, vamos ver aqui uma possível sequência. Bispo D2. Aí F5, esse cavalo sai, por exemplo, para G3. E esse cavalo volta, ele volta para F6. E na realidade, a volta é para tocar aqui, é para tirar este cavalo que estava bem colocado. Agora esse volta e aí ele está bem colocado, pode até fazer o D5 que você pensou em algum momento. E olha o domínio de centro aqui, né? E já a possibilidade de atacar lá do rei. Que agora está atacando D4, E4, F4, G4. Mas é muito bacana esse lance, né? Mas é difícil de ver, né? Eu, por exemplo, estudei muitos livros clássicos e fica muito difícil conceber um lance como esse. Nos livros clássicos, ensina os livros clássicos porque vêm da escola clássica, né? Aquelas teorias do Steiner, desenvolvidas pelo Tarsch. E um cavaleiro 8 aqui seria mais da outra escola, a escola hipermoderna, onde eles eram mais flexíveis em termos de perder tempo com uma peça, já que isso pode ser útil para cumprir algum plano. O centro, por exemplo, da escola clássica era um centro de domínio físico com os peões. A escola seguinte já trouxe o centro por peças. Por que eu tenho que dominar o centro só com peões? Posso dominar com peça. Por que eu tenho que dominar o centro no centro? Eu posso dominar a distância, onde ficaram muito comuns assim os fianquetos. E mais que o auge, assim, né? Porque foi crescendo a ideia de fianquetos, é a década ainda de 1920, né?
que surgiram estudos ali do Misolt, Breyer, Hatch, falando sobre essa nova forma de enxergar o xadrez. E mais ou menos ali, 1950, quando a gente pega Zurich 53, já tem muito fianqueto, né? Então, você não tem ainda Benko, você não tem ainda Benoni, tudo fazendo parte da Índia do Rei. Depois que elas ganham vida própria mais para frente e acabam virando defesas mesmo, né? Ou seja, uma abertura específica. Mas jogadas como essa, Cavaleiro 8, encaixa mais numa escola hipermoderna que clássica. E a minha formação é uma formação clássica, ou seja, estudando ali as obras, né? Olha, cuida do centro, cuida do desenvolvimento, do espaço, do tempo. Na abertura, né, você trabalha como uma empresa, não pode ficar perdendo tempo. Imagina um funcionário ali trabalhando 8 horas. Esse funcionário está trabalhando 2 vezes, ou seja, está trabalhando 16 horas, enquanto o outro está sentadinho, paradinho, vendo o outro trabalhar. Ou seja, essa torre não está fazendo nada. Esse aqui já tinha trabalhado, né? Foi para F6, depois agora para E8, ou seja, está trabalhando 2 vezes. Então, isso a gente cria uma certa resistência. Por isso que é difícil achar um lance como Cavaleiro 8, porque a gente tem uma formação mais clássica, né? Ah, tá. É. Eu, em 2012, eu joguei os meus últimos torneios. Depois de 22 anos e quase 600 torneios aí tendo jogado, eu encerrei a carreira de jogador. Não para afastar do xadrez, mas para cuidar de outras coisas dentro do xadrez mesmo que estavam ali pendentes, né, especialmente aqui na empresa. A questão de mesmo de videoaula, essa questão de palestras online, coisas assim que já precisava incorporar. E como a gente ficava lá jogando torneios, fica difícil tocar isso aqui, né? Tocar a empresa e trabalhar esses outros itens aí. Bom, então é o seguinte, neste ano eu joguei muito, muito, mas muito mesmo Dragão. Em 2010, 11, 12, praticamente a minha siciliana foi Dragão, eu jogava 4 cavalos também, e contra E4 eu joguei quase que a vida toda E5, mesclando de vez em quando a siciliana. E4 respondia mais E5, e nos últimos anos da carreira de jogador, mais C5, só que eu jogava dragão hiperacelerado, que é fazer a dragão no segundo lance, e não no quinto lance, como na dragão normal, ou na dragão acelerada, que é no quarto lance. E realmente é interessante, né? Assim, dá muita pressão ali no centro. E inglesa, né? Você joga inglesa? Aí, o Fianquia da inglesa a inglesa jogando G3 é a variante Bremen. Inclusive o próprio Evandro tem uma videoaula sobre inglesa Bremen, jogando G3. A forma que você joga é como se fosse um sistema de abertura, né? Você monta um esquema de posicionamento de peças. Por exemplo, uma inglesa seria igual uma dragão, né? Só que com as brancas, ou seja, com tempo a mais, as pretas fazem E5. Então, essa forma de encarar as aberturas é muito produtiva para dar tempo de você olhar os outros pilares. E depois que você reforçar ali o meio jogo, o final, a tática, a estratégia, o cálculo, né? Análise com foco em cálculo, você volta e monta um outro repertório, digamos, mais amplo, um outro repertório, aumentando o seu leque de aberturas. Então vamos para o último diagrama e aí a gente faz as considerações finais sobre este tema. Mas bacana esse cavalo E8, né? Vamos lá, brancas jogam o último diagrama da noite e aí a gente já faz as considerações finais, porque já vai para uma hora de palestra. Senão o pessoal dorme depois, né? Palestra se passa muito de uma hora. Eu geralmente faço 70 minutos, 75, né? Mas o padrão é uma hora, né? Uma hora não fica tão cansativo e dá para desenvolver bem o tema que nós vamos tratar. Então, brancas jogam, tenta buscar aí os temas da estratégia, identifica um que você acha que pode apostar nele para montar o plano e que lance que você vai usar ou lances para cumprir esse plano.
Isso, bispo E5 é bom sim, mas que eu posso jogar bispo C7. E aí eu fico ameaçando o cavalo E5. Não posso tomar direto, né? Porque você toma de peão e dá o duplo. Mas eu posso tirar o bispo. Então, ao mesmo tempo que você perde, eu também perco e a posição mantém o status quo dela ali. Né? Fica igual, né? Igual em termos de posicionamento de peças. Você está na mesma diagonal, eu também. E aí eu tenho a possibilidade do cavalo E5. E engraçado como você já foi direto no lance. Isso a gente chama de jogada intuitiva. Sem exatamente você construir aí uma condição estratégica, né, de avaliação, porque não deu tempo de você avaliar os itens e tal. Não precisa bater o olho, olha, casa E5, é uma casa importante, posso dominar, e aí vou tentar dominar com o bispo, né, porque se toma de cavalo tem o duplo, se toma de bispo ali, também posso tomar com o peão, e aí o jogo segue, né? Só não posso tomar com o cavalo de G6. Mas na realidade é o cavalo, né? A casa é 5, tá certo, tá tudo certinho que você pensou. Mas vamos explorar com o cavalo. E aí, se as pedras fazem um dama C7, posso reforçar com F4, que é difícil tirar essa peça daqui. E quando tomar, né? Quando não tiver problema tático e tomar, vai abrir, que vou tomar de F, vai abrir a coluna F. Para as brancas vai ficar semi-aberta. E aí eu teria que tomar agora. Mas esse toma de peão. Provavelmente vai trocar. Toma de bispo. Aí pode fazer um cavalo G4, com 2 ataques. E aí eu faço esse. Que no próximo lance posso trabalhar com H3. E aí essa peça vai ficar muito fora de jogo. Sem contar que nós temos agora o quê? Brancas têm par de bispos. E as pretas têm par de cavalos. Bispo e cavalo já é difícil enfrentar o par de bispos, mas 2 cavalos é muito raro uma situação que 2 cavalos têm vantagem. A conta que se faz é assim, 70% das posições elas são abertas ou semi-abertas. Então, em 70% das posições, o bispo leva vantagem. Por isso que, a grosso modo, ele vale 3,5 contra 3. 20% elas são iguais, ou seja, o bispo e cavalo teria a mesma força ali. E 10% seria favorável ao cavalo. As posições muito fechadinhas, onde o bispo encontraria barreira e o cavalo conseguiria transpor essa barreira. Então, essa posição aí tem muito domínio para os bispos. Né? Cavalo E5, então, realmente, a casa E5. É impressionante como você foi exatamente ali onde precisava, né? Só aquele cavalo E8, que nenhum aluno acertou, eu também não acertei, que é difícil trabalhar. Mas o que você sugeriu, tirando o D5 direto, jogando ali, preparando para os P6, né? Um torre de AD8, para uma hora fazer D5, tá tudo bem também. É que cavalo E8 é mais forte, né? Então, muita gente condena o lance intuitivo. Eu gosto muito do lance intuitivo, só que eu não fico no lance intuitivo. O lance intuitivo é uma tendência de jogada, mas aí depois eu vou ter que verificar se isso pode, ou seja, se é possível eu explorar aquele lance, fazer aquele lance. Né? Às vezes, explorar no sentido que às vezes você tem uma combinação, né? Você tem algum lance mais forte, aqui eu posso ficar um peão, aqui eu posso abrir uma diagonal e tal. Então, surge aquela intuição de que é possível. Mas aí você vai para a parte concreta, você vai calcular para ver se o que você pensou de forma abstrata, né, no campo das ideias, é viável na prática, é viável calculando lance a lance. Bom, se eu fosse o seu professor, assim, dando um curso VIP para você, se eu fosse fazer um raio-x de todos os pilares, por exemplo, hoje trabalhamos estratégia, outro dia trabalharíamos a tática, outro ainda o final, outro ainda a abertura, assim por diante, e para depois que a gente fizesse esse roteiro, fazer um plano de treinamento, uma planilha de treinamento, eu não daria um peso muito alto para você em estratégia. Eu verificaria outros pilares para você trabalhar, porque eu gostei demais da sua avaliação estratégica, do seu sentido posicional. Então, geralmente, a gente pega o aluno, fragmenta o treinamento, olha como que ele está de abertura, como está o repertório dele, como que ele está de tática, de estratégia, de meio jogo, de final, de análise com foco em cálculo. E aí, tem coisas que o aluno avançou mais, tem coisas que avançou menos.
Eu acho, por exemplo, eu não sei os outros pilares, né, porque essa é uma palestra exatamente temática em cima de estratégia. Nesse pilar você está muito bem. Se eu fosse seu professor, eu não passaria muita coisa de estratégia. Eu procuraria um outro pilar para você sanar os problemas. Porque de estratégia você está muito bem. Gostei muito das suas avaliações. Exatamente. Assim, o lance intuitivo, ele é importante, né? Mas às vezes a gente só vai nesse lance intuitivo. E aí o que é o ponto forte acaba sendo fraco, né? Porque o lance intuitivo, ele pode ser bom, mas ali dois, três lances, né? Você tem que preparar o lance intuitivo, às vezes, olha. Cavalo E5, por exemplo, às vezes é bom, mas você tem que preparar esse cavalo E5, e a gente já vai de imediato. Então você tem que fazer um cálculo concreto para ver se o lance intuitivo é válido ou não. Beleza, então. Tem mais alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Senão a gente já vai encerrar, né? Porque em termos de diagramas que eu havia selecionado, fizemos rapidinho. Inclusive passou um diagrama desses diagramas que eu havia selecionado para a gente trabalhar online. A gente conseguiu fazer um a mais daquilo que eu havia previsto. É claro que eu deixo alguns a mais. Se a palestra ela se desenvolve muito rápido, a gente tem diagramas ali para garantir mais tempo de palestra. Mas em relação àquilo que eu havia preparado de planejamento de palestra, passamos um diagrama. Foi muito bom. Legal, mestre. Beleza. Né? Espero também que o pessoal que vai pegar o vídeo depois, eles tenham a mesma impressão sua. Nós, semana que vem, tem palestra de novo. Ainda vamos divulgar as palestras de... porque um ciclo de palestras é por mês, né? Então, essa palestra fecha o mês de fevereiro. Nós vamos abrir o ciclo de palestras agora de março. Depois você dá uma olhada, ver se alguma é interessante, né? E você participa com a gente. Tá bom? Isso, legal. Proflexia está ligado mais à questão de defesa. Acho que você teria que pegar livros como o Agard, tem um livro chamado Ataque e Defesa, e a gente tem ele no site. Eu gosto muito desse autor, gosto também de Dvoretsky, mas Agard tem livros muito bons, Calculation, Strategic Play, Positional Play, The Game Play, Ataque e Defesa, tem Manual de Ataque 1 e 2, ele tem coisas de abertura também. É um autor muito bom, né? Tão bom quanto o Dvoretsky. A gente hoje é o autor que a gente mais vende aqui no Clube Xadrez Online. Então, Arte da Defesa também, se não me engano, é Elia Khan, e Ataque e Defesa, e outros livros relacionados realmente à estratégia defensiva, né? Porque profilaxia está relacionada à estratégia defensiva. Seu moço, valeu então, obrigado. Os que forem assistir a palestra depois, né, com o vídeo gravado, espero que seja muito produtivo também. Abraço.